Olá, meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido por mim e pela minha dupla, Gabriel Machado, para a disciplina de trabalho multidisciplinar. Nessa disciplina nós desenvolvemos um modelo para convecção forçada no resfriamento de notebooks que nós vamos apresentar a seguir. Nessa apresentação então nós vamos dar uma pequena introdução ao tema, vamos falar sobre os experimentos físicos e computacionais realizados, os resultados obtidos e por fim uma pequena conclusão. Começando pela introdução então, nos dias de hoje os componentes eletrônicos eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Só que um problema que nós temos quando lidamos com componentes eletrônicos é a refrigeração dos mesmos, já que devido ao efeito Joule, quando uma corrente elétrica passa por esse componente, ela acaba aquecendo o componente. E é necessário manter uma temperatura abaixo daquela especificada pelo fabricante do componente. Caso essa temperatura ela passe da temperatura limite, pode acabar estragando o componente. Então existem algumas estruturas e mecanismos para dissipar o calor que podem ser instalados nos sistemas que possuem tais componentes. Por exemplo, ventoinhas, igual temos nessa foto aqui à direita, e também algumas aletas que vão ajudar na dissipação do calor. Quando nós falamos de notebook, esse problema é agravado devido à forma como ele é fabricado. Esses dispositivos normalmente eles têm pouco espaço para o ar circular, dificultando então a dissipação do calor. Para tentar solucionar esse problema, existem produtos que fornecem uma solução de resfriamento externo para notebooks. Um exemplo de produto são essas mesas coolers. Aqui embaixo nós colocamos exemplos de 3 modelos que existem no mercado, que são modelos diferentes. À esquerda eu tenho uma mesa com 6 ventoinhas pequenas. Aqui no meio eu tenho um modelo com 2 ventoinhas, que já são um pouco maior que as ventoinhas anteriores. E aqui na direita eu tenho um modelo com apenas uma ventoinha, que já é uma ventoinha grande. A gente percebe que tem diversos modelos no mercado. E esses modelos eles funcionam de forma semelhante, que é através de uma convecção forçada sobre a parte inferior do notebook. Só que cada modelo tem as suas peculiaridades. Só que as diferenças entre as soluções estão na posição das ventoinhas, no tamanho das mesmas, na potência que cada uma vai receber, ou até no número de ventoinhas na mesa. Só que é importante ressaltar que normalmente a grande maioria desses produtos utiliza a potência fornecida por uma porta USB para alimentar as ventoinhas. E essa porta USB tem uma potência máxima de 5 watts. Então, falando um pouco do nosso objetivo agora, nesse trabalho nós buscamos verificar se há diferença significativa entre as soluções de resfriamento mais comuns no mercado. E se existir, nós gostaríamos de determinar a mais eficiente dentre as soluções disponíveis. E além disso, analisar o custo-benefício dessas soluções. Então, primeiro nós realizamos o experimento físico nesse trabalho. Inicialmente, desenvolvemos o experimento com o auxílio do fisioterapeuta Anderson Daibert, que é fisioterapeuta do Instituto Brasileiro da Saúde e do Movimento. O experimento ele foi realizado em 2 partes. Na primeira parte, nós colocamos o notebook para rodar diversos processos por 5 minutos e depois desse tempo nós tiramos uma foto com a câmera térmica da parte inferior do notebook. Essa foto térmica ela permite ver a temperatura de cada pixel da foto. Então aqui na esquerda nós temos a primeira foto que foi tirada. Em seguida, nós colocamos o notebook sobre uma mesa cooler com apenas uma ventoinha e deixamos ela rodando os mesmos processos por mais 5 minutos. Depois desse tempo, nós tiramos uma nova foto, que é essa foto mostrada aqui à direita. Vamos apresentar agora o modelo físico usado para simular o resfriamento. O primeiro modelo é o de difusão de calor sobre uma placa. A gente modelou a parte inferior do computador como uma placa com algumas fontes de calor nela. Inicialmente a temperatura dos pontos onde que não é uma fonte de calor é a temperatura ambiente. E espera-se então com o tempo o calor seja difundido pela placa e esses pontos comecem a aquecer. E essa velocidade de difusão depende das propriedades da placa. Bom, essa aqui é a equação que descreve a difusão de calor sobre a placa. A gente tem que considerar algumas hipóteses, como aqui a gente tem fontes sobre a placa, essas fontes são constantes com o tempo, que a gente tem que considerar também que os coeficientes de difusão da placa são constantes com a temperatura, ou seja, não vão se alterar com temperaturas diferentes, e que as condições de contorno que a gente adotou são de Neumann, ou seja, sobre o fluxo, né? Aqui só a descrição dos coeficientes. A gente tem o alfa, que é o coeficiente de difusividade térmica em metros quadrados por segundo. O K, que é o coeficiente de condutividade térmica, dado em watts por metro Kelvin.
o Q duas linhas, que vai ser os termos fontes sobre a placa, e o T, que é a temperatura dada em Kelvin. O segundo modelo é o de resfriamento por convecção forçada. Então, a gente considera que o ar passando sobre a placa causa a perda do calor da placa para o ar, e isso resfria a placa. Essa quantidade de calor trocada depende tanto da velocidade com que o ar passa sobre a superfície, quanto da diferença de temperatura do ar para a placa. E também depende do material que constitui a superfície da placa. Aqui a gente tem as equações que descrevem a convecção forçada sobre uma placa. E é importante notar que a quantidade de calor que é removido da placa para o ar depende diretamente da velocidade, ou seja, quanto maior for a velocidade do ar passando sobre a placa, maior vai ser o calor removido dessa placa. Isso é importante para o nosso modelo. Aqui a gente tem a descrição dos coeficientes que aparecem nas equações anteriores. O Q' é o fluxo de calor extraído do sistema, dado em watts. H é o coeficiente de película, dado em watts por metro quadrado Kelvin. A é a área da placa em metros quadrados. Ts e T infinito são a temperatura de superfície e a temperatura do ar, respectivamente. K é o coeficiente de condutividade térmica do ar, dado em watts por metro quadrado Kelvin. L é o comprimento da placa, dado em metros. Ni é o coeficiente de viscosidade cinemática do ar, dado em metros quadrados por segundo. E V infinito é a velocidade do fluxo do ar, ou a velocidade do ar passando sobre a placa, dada em metros por segundo. E PR é o número de Prandtl. Vamos entrar então agora na parte dos experimentos computacionais. Para a realização dos nossos modelos computacionais, nós utilizamos o software Abacus, e nesse software nós fizemos duas simulações diferentes. A primeira simulação foi uma simulação de difusão de calor no notebook, e um segundo modelo foi o modelo de advecção forçada na tampa do notebook causada por uma mesa cooler. Além disso, nós desenvolvemos alguns scripts em Python que vão servir para juntar os dois modelos que nós desenvolvemos. E então, como resultado, nós temos um modelo final que consiste da junção dos dois modelos explicados anteriormente. Falando agora do modelo de difusão, nós criamos uma partição que representa o notebook, e essa partição foi dividida em subpartições, que nem mostrado aqui à esquerda. E para cada subpartição dessa, nós atribuímos um coeficiente de condutividade térmica, uma densidade e um calor específico. E todas essas partições elas possuem como temperatura inicial 303 kelvins. Aqui à direita nós temos um exemplo, um resultado da simulação da difusão de calor ao longo de um determinado tempo. E agora falando do segundo modelo, que é o modelo de advecção. Para o modelo de advecção, nós construímos três modelos diferentes. O primeiro modelo aqui à esquerda representa uma mesa cooler com apenas uma ventoinha. O modelo aqui do meio representa uma mesa cooler com duas ventoinhas. E o modelo aqui à direita representa uma mesa cooler com 6 ventoinhas. Para essa simulação é importante lembrar que essas mesas coolers elas são alimentadas por uma porta USB com uma potência máxima de 5 watts. Então, quanto mais ventoinhas tiver nessa mesa cooler, menor potência cada ventoinha vai receber. Nesse caso, nós utilizamos uma relação linear entre a potência e o número de ventoinhas. E além disso, nós consideramos também que a relação entre a potência que a ventoinha recebe e a velocidade do vento também é linear. Então, uma ventoinha que tem 2,5 watts de potência, ela vai ter metade da velocidade de uma ventoinha que recebe 5 watts de potência. Então, com o intuito de simular o efeito de uma mesa cooler sobre o notebook, o que nós precisamos fazer é juntar esses dois modelos. A velocidade do ar sobre cada ponto da placa ela vai ser determinada pelo CFD, e a difusão do calor pelo notebook vai ser determinada pelo modelo de difusão. Então, nosso objetivo é pegar a velocidade do ar em cada ponto do modelo CFD e trazer esses valores para o modelo de difusão. Só que nesse caso, as malhas das duas simulações são diferentes. Então, o que nós fizemos foi pegar a velocidade de cada ponto do CFD e atribuir ao ponto mais próximo no modelo de difusão. Para isso, nós utilizamos os scripts em Python. Para a realização dos experimentos, foi necessário construir um script que era capaz de combinar os resultados da execução do CFD com a malha já existente para difusão, e então associar a cada ponto do problema de difusão uma velocidade do ar que é equivalente àquela calculada pelo CFD. Para isso, a gente criou um script em Python que recebe esses três arquivos, dois relacionados ao CFD, um contendo a posição dos nós no CFD
o segundo contendo a velocidade em cada ponto, e o terceiro contendo os dados da malha do problema de difusão. O script então associa a cada ponto do problema de difusão a velocidade do ponto mais próximo na malha do CFD, e então isso é usado para gerar um script final que deve ser executado no Abacus. Quando executado no Abacus, o script vai associar efetivamente no modelo do Abacus a velocidade do ar em cada ponto do problema de difusão. E agora a gente vai mostrar o vídeo das simulações que foram feitas. Para estudar os resultados obtidos, a gente definiu algumas métricas. Então, a nossa saída após a simulação é um vetor com N entradas, onde cada entrada representa a temperatura em um ponto da malha. Então, tendo dois vetores de saída, digamos assim, de duas soluções diferentes, após executar dois modelos diferentes, a gente pode comparar os modelos usando as métricas a seguir. Tmax é a diferença entre a temperatura máxima em cada solução. Delta-Med é a média das diferenças de temperaturas nas duas soluções. E Delta-Med 1 é a diferença absoluta das temperaturas nas duas soluções. Aqui vale notar que quando a gente tiver um valor negativo para Dmax, indica que a temperatura foi reduzida, né? Se a gente está comparando um caso usando resfriamento por convecção forçada com um caso onde não há, a gente obtém um valor para o Dmax negativo, indica que houve uma redução da temperatura naquele caso. Igualmente para Delta-Med, se ele for negativo, então houve uma redução da temperatura média. E para Delta-Med 1, que sempre é positivo, pela forma como foi definido, a gente tem que ele é diretamente proporcional ao grau de dispersão da temperatura sobre a placa. Ou seja, quanto mais a temperatura se dispersar ou mudar de posição na placa, a gente vai ter um valor maior para Delta-1 médio. Aqui a gente tem os resultados que foram obtidos. Na primeira linha dessa tabela a gente tem o resultado experimental, comparando no caso onde a gente tem ventilação com uma ventoinha, com o caso onde a gente não tem qualquer ventilação. E as outras linhas da tabela representam simulações feitas, também comparando o caso onde a gente tem uma, duas ou seis ventoinhas, com o caso onde a gente não tem ventilação, não tem convecção forçada sobre a placa. A gente pode observar que em todos os casos a temperatura máxima sobre a placa foi reduzida, e comparando os casos com uma, duas ou seis ventoinhas, o delta-med 1 aumentou de valor de acordo com o número de ventoinhas. O que é esperado, porque a gente tem ventoinhas posicionadas em diferentes lugares, provocando que o calor seja deslocado para outros lugares da placa. Como conclusões, a gente pode observar que os resultados obtidos nas simulações foram os esperados, pelo menos no quesito qualitativo. A dispersão de calor sobre a placa aumentou com o número de ventoinhas, o que era esperado também pela maior movimentação do ar em diferentes componentes. E a redução da temperatura máxima foi maior no caso com uma única ventoinha, o que acredita-se que foi pelo fato da ventoinha possuir mais velocidade, já que no caso com mais ventoinhas, a gente reduziu a velocidade de cada ventoinha para ser compatível com a limitação da porta USB em alimentar todas as ventoinhas. Então, com uma única ventoinha, você consegue ter maior velocidade, e com isso acredita-se que foi o motivo de ter uma maior redução da temperatura máxima. Essa é a nossa apresentação, e obrigado.